A palavra de Deus hoje, ela nos traz uma chamada de atenção, primeiramente, da coerência que nós devemos ter como cristãos. Jesus aqui, ele faz logo uma pergunta, que já nos deixa impactados. Pode um cego guiar outro cego? Os dois não vão cair num buraco? O que significa isso então? O que ele quer nos dizer? Primeiramente, é que como é que eu posso querer corrigir o meu irmão fazendo coisas erradas? E quero, vamos dizer assim, formar, educar uma pessoa fazendo aquilo que eu não devo diante daquela pessoa. É um cego guiando outro cego. Um porque tem que aprender e o outro porque quer ensinar aquilo que não vive, né? Os dois vão cair num buraco, num precipício, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Como é que eu quero ensinar mundos e fundos para uma pessoa se eu não pratico e não busco uma coerência na minha vida? Para que, mais do que as minhas palavras, o meu testemunho de vida o ensine. Aí Jesus diz assim: tu vês um cisco, olha gente, um cisco é um grão de areia. Tu vês um cisco no olho do teu irmão, mas tu não consegues enxergar a trave. Quando Jesus fala em trave, é alguma coisa que trava eu enxergar. Como é que eu quero evangelizar uma pessoa se eu não pratico os mandamentos, se eu não frequento a igreja? Como é que eu quero dizer para um filho para ele procurar, meu filho vai à igreja, se o menino olha para mim e não me vê nem passar na porta? Cadê a coerência disso? Cadê? Muitas vezes nós também queremos apontar os erros dos outros, olhamos aquela falha minúscula na vida das pessoas e nos intitulamos de juiz e apontamos logo o dedão para... É muito fácil, né? A gente mostrar defeitos na vida dos outros. O difícil é, antes que nós apontemos defeitos na vida dos outros, a gente começar primeiro a olhar, varrer a casa da gente. A gente vê a casa da vizinha, a porta toda suja, mas a gente não vê que a casa da gente, além da porta, está dentro. E muitas vezes a gente empurra o cisco para debaixo do tapete. E quando a gente vai menos esperar, tem um monte de lixo dentro de casa. Então, aqui Jesus fala do servo, do discípulo bem formado. Como é que todos nós, batizados, somos discípulos missionários do reino de Deus? Você está sendo mestre dentro da sua casa para os seus filhos? Você está sendo mestre dentro do seu trabalho com um testemunho de vida? Se você tem um bom testemunho de vida, você tem muito mais a mostrar com as suas atitudes do que com as suas palavras. E se você age coerentemente, aquele que você formou, entre aspas, não vai ser maior, mas ele pode ser igual a você. Ninguém é maior do que Jesus. Ele ensinou a todos com coerência de vida. Jesus ensinava, não é o que ele imaginava. Jesus, ele ensinava aquilo que ele vivia. Eita, que este homem foi o mais coerente de todos os homens que já passaram por este mundo. O mais. Procurou ensinar aquilo que verdadeiramente ele vivia. Então, quais são as traves hoje que estão nos nossos olhos? Não adianta a gente querer tirar o cisco do olho do outro, se eu não consigo nem enxergar a trave que está no meu, como é que eu quero olhar
os defeitos dos outros se eu não consigo corrigir os meus? É uma luta que nós temos. São Paulo diz aqui na primeira leitura, uma frase que até grifei, ele diz assim: eu luto, mas não como quem dá murros em ponta de faca. Mas tem pessoas que a impressão que dá é que muitas vezes, não digo nem tem pessoas, nós, porque nós não estamos isentos também, né? Que parece que vem à missa, presta atenção tudo, comunga, vai para casa e tudo continua na mesma forma. Se esta Eucaristia que você recebeu aqui não mudar a sua vida, meu irmão, repense pelo amor de Deus, enquanto é tempo. Ontem eu estava dizendo lá na celebração, lá em casa, lá no mosteiro, na missa, acho que foi ontem, que nós, cristãos, e aqui eu não estou nem colocando denominações cristãs, todas, católicos, protestantes, todos, nós ainda vivemos num país em que a gente pode sair de casa e vir à missa e voltar. Ninguém vai lhe apedrejar bem ali porque você é cristão. Ninguém vai tirar a sua vida porque você é cristão. Então nós não podemos, nós somos privilegiados. Por quê? Porque nós vivemos um país em que nos dá a liberdade de culto. Meus irmãos, ontem, acho que foi ontem ou anteontem, lá em Moçambique, na África, invadiram a intolerância religiosa, invadiram o convento não me lembro qual é a congregação, Cabrinianas, não me lembro qual foi a congregação, 3 irmãs moravam nesta comunidade, 3 irmãs já eram uma idade, mulheres maduras já, foram todas 3 mortas. A casa totalmente destruída. Por quê? Porque são cristãs. Na Nicarágua, bem aqui na América Latina, 7 sacerdotes estão presos, porque são padres. Não é porque cometeram crime, é porque estão procurando formar o povo na verdade. É porque não estão vendendo o seu profetismo por dinheiro nenhum e por negociata nenhuma. Estão em busca da defesa da liberdade do povo, estão presos esperando ser julgados. Oxalá que eles sejam inocentados, mas pela graça de Deus poderão ser. Mas numa situação daquela, pode vir todos 7 a morrer, mártires em defesa da fé, da liberdade, da justiça, em defesa do reino de Deus. Então, nós somos privilegiados no nosso país, porque nós temos as nossas rugas, e está na hora de católicos e protestantes criarem vergonha na cara, e deixarem de estar se desentendendo por picuinhas bobas, enquanto tem cristãos no outro lado do oceano que estão perdendo a sua vida por serem cristãos. Isso nos envergonha. Isto nos envergonha. Enquanto eles estão testemunhando a fé, derramando o seu sangue, nós estamos nos desentendendo, porque um cristão pensa de um jeito e outro cristão pensa de outro. Está na hora de nós procurarmos o caminho de casa, sermos coerentes com a fé que professamos. Como é que eu posso me dizer cristão se eu quero atirar pedra no outro que está bem ali pregando, mas ele não é da minha igreja, então eu vou atirar pedra nele? Respeite. Como é que eu posso ser cristão, me chamar de cristão, se eu pertenço a uma outra igreja e eu passo pela igreja católica e eu digo que ali é a igreja do Satanás? Como que eu posso ser cristão assim? Está na hora de nós procurarmos o caminho de casa e criarmos juízo.
porque o tempo urge. E nós ainda vivemos num país em que podemos dizer que somos cristãos e perdemos tempo em vez de estar como São Paulo, evangelizando com um testemunho da palavra, com a coerência de vida, com um testemunho de vida, nos degladiando porque uns respeitam, amam, veneram Nossa Senhora e os outros não. Cada um que procure fazer o seu caminho, respeitando o outro. A morte de um cristão pela fé nos envergonha, porque enquanto eles estão derramando sangue, nós estamos perdendo tempo em discutindo. Vamos buscar as coisas que nos aproximam. Vamos procurar viver o Evangelho, pregar o Evangelho com coerência de vida. Vamos procurar pregar o Evangelho com a vida, com o testemunho, aonde quer que você esteja. Você está no seu trabalho, seja cristão. Você está no meio da rua, seja cristão, porque aqui dentro dessas 4 paredes, a coisa mais fácil que tem é ser cristão. Todo mundo perfumado, todo mundo bonitinho, vem para cá, participa da missa, ouve a palavra, ouve o padre pregar, está tudo muito bem. E ali fora? E ali fora? Se eu vejo que tem bem ali um pastor pregando a palavra de Deus, eu vou louvar a Deus, porque é um homem que está pregando a palavra de Deus e não está fazendo o contrário. Oxalá, quiçá, que também de lá tivessem esse olhar. Nós precisamos parar de nos desentendermos por bobagens, por diferenças Se nós amamos Nossa Senhora, nós amamos, acabou. Se eles não amam, é um problema deles. A escolha é de cada um. Né? Se nós veneramos os santos, isso é um problema nosso. Se eles não, a escolha de cada um. Vá pregar a palavra de Deus, vá correr, porque São Paulo nos diz hoje assim. Você vê um atleta se matando num estádio para ganhar uma coroa da vitória que é corruptível. Você ganha. Ontem entrei no colégio diocesano, anteontem, um troféu desse tamanho lá, porque nós temos aqui nessa cidade, infelizmente também nós não reconhecemos os valores que temos na nossa cidade. Nós temos um jovem, uma criança que é campeão quase que mundial de judô e não encontra um patrocinador. Aí São Paulo vai dizer hoje assim, um atleta ele corre no estádio para ganhar uma coroa incorruptível. Esse troféu que o jovem ganhou é muito bonito, mas um dia vai ficar na prateleira. O troféu que nós temos que ganhar como cristãos, sabe qual é? É aquele troféu, aquela coroa que é incorruptível. E que coroa é essa? É a coroa da vitória do reino de Deus sobre as injustiças do mundo, sobre as intolerâncias, sobre a falta de respeito um para com o outro, porque tu professa fé tal de tal forma, eu professo a minha fé de tal forma. Vamos caminhar junto, rapaz. Vamos largar dessas diferenças bobas e vamos caminhar junto. Um dia nós todos vamos estar no céu. Para que a gente não faça, como São Paulo hoje está dizendo, para que a gente não tenha a impressão que nós estamos dando murro em ponta de faca. Para que a gente tenha coerência, lute com fé, dando razões da tua fé, e não criticando porque o outro dá razão da fé que ele professa. Dê razões da sua fé, seja um bom cristão, não seja um cristão de missa de 7º dia, missa de casamento, missa de primeira Eucaristia. Tudo isso faz parte, mas não só isso. Seja um cristão de fato e de direito, porque no dia que você sair deste mundo, você não vai chegar lá no céu e apresentar um álbum de fotografias. Você tem que apresentar os frutos da sua vida, das sementes que você lançou, do evangelho que você pregou com a própria vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que esta Eucaristia de hoje nos ajude a refletir. Será que eu estou sendo um bom cristão? Será que eu estou sendo coerente? Serve para o padre, porque nós não estamos isentos, porque a gente fica aqui 3 degraus, 4 mais acima para olhar vocês. Nós não estamos isentos também de muitas vezes na nossa vida a gente ser incoerente, porque nós somos humanos.
Nós somos humanos? Ou nos desumanizamos quando erramos, todos nós? E a nossa função aqui, como São Paulo diz, é um ajudar o outro a crescer na fé. Me ajude também. É uma troca, é uma via de mão dupla. Padre, o senhor reza por mim? Rezo, mas reza também por mim. Padre, me dê sua bênção, Deus te abençoe, mas me abençoe também. Né? É uma via de mão dupla. E assim, se a gente fizer, todos nós vamos caminhando, tropeça aqui, cai ali, levanta, continua caminhando, porque o que faz um santo não é a falta de pecado, o que faz um santo não é nunca ter pecado, mas o que faz um santo é nunca ter perdido o propósito de sempre caminhar na direção de Deus. Que nós sejamos assim.